Sejam bem-vindos. Boa noite. Que o paz de Jesus esteja em vossos corações, como uma luz que não se apaga e que transborde além da vossa alma, para iluminar também o caminho daquele que, assim como nós, esteve na escuridão. E a vida na Terra, pelo estágio que o planeta, neste momento de sua vida, está, e como vocês já sabem, é momento de mudança. E momento de mudança é muito interessante, porque para aquele que observa, ele consegue ver coisas maravilhosas. E quando ele observa, estuda, medita, ele começa a compreender o funcionamento da vida, no sentido de jornada de evolução. Se nós, nesse momento, formos ao Oriente, ao Extremo Oriente, e perguntarmos a um irmão que habita a China o seguinte: querido irmão, qual é o povo mais sabido da Terra? O que vocês acham que ele responderá? Se nós formos ao Europa e perguntarmos assim a um grego: querido irmão, quem é o povo mais bonito da Terra? O que ele responderá? Se nós estivermos no Brasil e perguntarmos assim: quem é o melhor chutador de bola da Terra? Em que país ele mora? Qual a opinião do brasileiro? Pessoas do Brasil? Por que trouxe esse exemplo? Porque os diferentes existem e existirão. E na visão de cada indivíduo, ainda em estágio imaturo, o melhor sempre será aquilo que é a opinião dele. E tentar ir no contramão disso não é racional. Se nós entendermos no campo do exercício da religião, temos grupos e doutrinas diferentes, sem entrar no mérito para onde todas irão, mas se perguntarmos ao espiritista se ele entende que o espiritualismo é a melhor religião, ele dirá que sim. Se perguntarmos ao protestante se ele entende que a religião dele é o melhor, ele dirá que sim. E outros tantos. Mas como que conseguiremos nesse contexto da religião, por exemplo,
o ecumenismo, que é um conviver de todos para com todos, ignorando as diferenças, tolerando as diferenças, para que se possa chegar em denominador comum, que é o amor, e que se olharmos o ensinamento, a tradução da lei pelo Cristo, Jesus e o Evangelho. A virtude da tolerância é uma virtude que completa o humano e tentar distorcer a realidade, indo na direção de querer tornar tudo da forma como você quer que seja, é uma ilusão. Não só é uma ilusão, os motivos que são óbvios, mas é uma erva daninha que, com o passar do tempo, mina, drena os recursos do espírito, porque toda insistência irracional gera carga de estresse muito alta, e o estresse é contra a lei, no sentido de que ele acaba com a capacidade da máquina. Aquilo que nós entendemos que dizem que é o estresse saudável, não é um estresse, é um desenvolvimento de musculatura, de espírito e de corpo. E quantos de vocês, no sentido dos que estão ouvindo e ouvirão, não se encontram por tantas vezes em frustração, porque tentaram, insistiram ou apenas ansiaram para que o outro fosse como você queria que ele fosse, fizesse o que você queria que ele fizesse, e como isso não se deu, você entristece? Quantas pessoas nesse dia de hoje que estão chorando, tristes, se frustraram porque queriam que o outro fosse do jeito dele? Isso é muito sério e amplo. E não digo, não me refiro à omissão, não é falar que todos precisam se anular, não, mas se é necessário o diálogo, para dialogar tem que aceitar as diferenças. Se para resolver impasses é necessário conversa, tem que conversar entre os diferentes, porque só existe uma certeza nesse tema: todos são diferentes. É impossível no universo termos dois espíritos que pensam idêntico. Impossível. Se é impossível ter dois, no mínimo dois, em infinita quantidade, que pensam igual, temos que saber meditar sobre a diferença. Esse é uma questão que deve ser priorizado em todo o ambiente da vida. Construir não é tarefa simples, porque é impossível realizar uma única visão. É necessário trabalhar a concessão, a compreensão, para compor um pouco de cada, e com isso fazer algo que serve a muitos. Nada deve ser construção individual, até porque isso não é perene. Pensem sobre isso. E digo mais, quando nos habituamos a entender que todos somos diferentes e nos esforçamos para tolerar a diferença, o perdão fica fácil. O perdão sequer vira uma necessidade, porque não mais se contraria, se ofende
se chateia, simplesmente entende que cada um no seu mundo interior, no seu momento, no seu maturidade, no seu ilusão, no seu verdade. Então, isso tudo traz paz de espírito, de uma forma que eu posso afiançar que é muito bom. Pensem nisso e reflitam como que Jesus, enquanto Pai de todos nós, Pai de Cristo, de nosso Cristo, como ele exemplificou isso com seu grupo de trabalho, com seus convívios, com pessoas tão diferentes, com o dito rico, o dito pobre, o dito moral, o dito imoral. Se pensam que mesmo por um milissegundo Jesus sentiu algo ruim sobre Pilatos? Não verdade? Impossível. É porque ele é omisso? Não. É porque ele é a sabedoria completa. É porque ele sabe que todos são diferentes e que nunca agirão igual, e que uns são mais ignorantes, outros são mais sabidos, outros se esforçam mais, outros menos. Então, nas diferenças que moram os grandes resultados. Como estão todos vocês? Muito ânimo, muita energia. E pouco. Eu não vejo assim. Se eu olho para você, eu percebo que existe um conjunto de recursos suficiente para um bom vibrar. Mas imagine uma panela de fazer comida no terra. Essa panela possui em seu interior ingredientes e alimento e óleo para produzir comida. Mas falta algo. Mesmo diante de ter todo o recurso, nesse caso para produzir comida do jeito que se gosta, falta o fogo. E esse chama não pode estar apagado, porque senão não ferve, não cose. Talvez o grande ponto a meditar é: se tenho tudo, mas ainda me falta o produto final, a produção, onde está o chama? Como acendê-lo? Não falta o necessário. É como também dizemos o que cada um precisa e tem condição de fazê-lo e dá-lo. Mas existe detalhe: a ação de ligar o fogo para fazer a comida é individual. Mas como saber o que falta ou o que é dificuldade para acender o fogo? Meditação, reflexão, porque não podemos esperar o dor para nos levar a uma reflexão, digamos, forçado. Não precisamos esperar o dor e não podemos, porque é doloroso. Se nos anteciparmos, nos estudando, nos analisando, conseguimos identificar o que precisamos fazer de diferente. E então nos posicionar proativamente. E aí ligar o fogo. E toda chama, que mesmo que no maior parte do tempo está alta, abaixa. Isso não é
privilégio de poucos. Isso é, na terra, quase que um padrão de muitos e de todos. Não devemos nos sentir diferentes ou diminutos quando nosso chama fica pequeno. Mas devemos trabalhar para o aumentá-lo. E se somos agentes da esperança, precisamos de ligar nossa luz, nosso calor, para levar o despertar aquele que está em posição ruim. Alguém tem algum comentário? Nenhum? Eu acho que quando a gente está cansado, a gente tem que tomar um banho, pensar uma música boa, de Deus a sabedoria de ver o que precisa melhorar, né? Para seguir em frente, porque nós não pedimos o que está acontecendo, então nós temos que ter força para caminhar. O natureza, em sentido de ecossistema natural, tem muito a nos ensinar. Se nós contemplarmos o comportamento dos pássaros, eles todos os dias dormem no mesmo horário. Eles acordam no mesmo horário. Eles têm um momento de buscar comida, eles têm um momento de contemplar a natureza, eles têm um momento de afeto entre comuns da espécie, mas eles descansam e eles contemplam. Mesmo que o humano seja uma evolução natural na jornada em relação ao pássaro, ele não pode abandonar essa prática que ele exerceu quando esteve no reino animal. Porque existem, como bem disse, ações que são importantes. E não devemos esperar o dor para nos levar a pensar que são importantes. Precisamos fazê-lo. Precisamos de reparação, precisamos de reflexão. Tudo isso é descanso, mas não podemos desequilibrar a máquina. Excesso de ócio enferruja, da mesma forma que excesso de uso estraga. E isso, falamos de máquina no sentido de materiais, mas deve ser levado para o mente, para o espírito. Tudo é a melhor medida que o equilíbrio. Mas devemos fazê-lo. Devemos cuidar do corpo e do espírito, da alma. Precisamos dormir e precisamos estar vigilantes. Precisamos produzir, mas precisamos estar também socializando em lazer. A Terra é um planeta em que ainda a maioria de seus habitantes humanos é mais desequilibrado do que equilibrado. E se todos os corpos vibram e interagem, aqueles que estão lutando para se equilibrar terão grandes dificuldades, porque o padrão predominante influencia mais. É tudo muito sutil, mas é sempre possível. Mas eu fico contente de que todos seguem firmes no trabalho. Não deixem de pensar o quanto podemos fazer diferentes, o quanto devemos seguir, mas o quanto somos os principais agentes do nosso destino, o quanto que nós não poderemos amanhã responsabilizar terceiros pelo que conseguimos ou não conseguimos, o quanto que nós não poderemos dizer que nos faltou algo necessário ou essencial, uma vez que o essencial não falta e temos tudo aquilo conforme podemos ou conseguimos utilizar. Contem sempre conosco, porque, como já dito, o trabalho é em mãos, é um trabalho de amigos,
nós não somos diferentes no sentido de melhores ou piores. Isso sim, nisso sim, existe igualdade. Todos somos iguais, queridos e amados perante o Pai. E todos devemos nos ajudar mutuamente, convivendo com nossas diferenças. Então eu peço licença, com muita gratidão por mais uma oportunidade, que durante a noite, no período noturno do sono, possamos seguir produzindo, aprendendo, errando e reagindo à melhoria, pois sabemos que não terra escola, todos ainda estamos no infantil, e torcemos para que todos nos ajudando cheguemos a nos tornar grandes adultos e possamos assim ampliar o universo afora. Que o paz do Cristo esteja em vossos corações.